Carlos Rocha. Carlos Rocha. Telefone 99 99 958 958 97 97 10. 10. Carlos Rocha? Beleza. Carlos Rocha. 2 quartos. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quarto de empregada. Agora a metragem eu não sei o que. Tudo bem, não tem problema. Vocês que mandam. Tá bom assim, Marcos? Tá melhor, agora tá melhor. Eu amo. Tá bom, obrigado. Vamos lá, gente. Oi, manas, monas, manos e todes. A Conquista da Prefeitura do Rio e a Oi apresentamos hoje a comunidade UX, ou para aquelas bilíngue, comunidade UX. E nesse bate-papo eu sou Paulo Chacou, convidando Gilberto Vieira, cofundador da Atualidade. Como você está, Gil? Tô ótimo. E como foi esse período pandêmico? Como está sendo? Tá acabando, né, amigo? Graças a Deus. Foi difícil, mas a gente tá aqui vivas. Isso é o mais importante, né? E antes da gente começar o tema, que é dados, informação, tecnologia, narrativas poderosas para o nosso povo, periferia, população, gostaria muito de saber sobre o seu caminho, a sua história, né? Que é importante para a gente, como vistas periféricas, as pessoas falam muito dos nossos frutos, mas a gente quer falar sobre o que a gente plantou nessa árvore para poder dar o fruto. Como foi sua caminhada? Mara, enfim, sou Gilberto, eu nasci no Goiás e fui viver no Distrito Federal com a minha família, numa cidade que chama Ceilândia, que é uma periferia grande, assim, lá do Distrito Federal. Eu vivi lá até uns 10 anos, mais ou menos, depois eu fui para outra cidade que chama Braslândia, que também é uma quebradinha lá do DF. E aí eu entrei na universidade muito jovem para fazer comunicação social, publicidade, e não estava mais cabendo em Brasília, assim, no DF, né? Aí eu fui trabalhar, achava a publicidade muito chata, né? Não dava conta um pouco de mim, assim, aí eu fui ser educador de museu. E aí eu trabalhei no CCBB um tempo como guia de exposição, assim, mediador de arte, né, que a gente chamava. E aí isso me abriu uma portinha para me mudar para São Paulo. Aí eu vivi em São Paulo 4 anos, fazendo produção cultural, teatro, 1 milhão de coisas por ali pelo centro da cidade. E aí depois, em 2012, aí eu fazia parte de um coletivo lá em São Paulo, que tinha um projeto chamado Ônibus Hack. E aí era um ônibus que viajava por vários lugares no Brasil, dando oficinas de cultura livre, assim. E aí, na Rio Mais 20, foi em 2012, né? 2012, aí eu vim para o Complexo do Alemão, para fazer uma formação, assim, pela primeira vez. E aí eu fiquei meio por aqui. Aí eu recebi um convite do Observatório de Favelas para trabalhar aqui, com juventude, cultura, tecnologia. E aí foi quando eu cheguei na Maré, em 2012. O Data surgiu em 2016, 4 anos depois que eu estava trabalhando lá no observatório e tal. Foi um projeto que nasceu da favela, através do projeto da favela. Foi um projeto que nasceu lá na Maré, a partir das experiências que a gente foi acumulando nesses anos de olhar para as situações e para a realidade e entender que não existia nada que pudesse dar conta
da dimensão que é a vida dos corpos que vivem nas favelas, né? Então, foi assim que a coisa começou a acontecer. Para quem não sabe, o Observatório das Favelas fica dentro do Costa da Maré, na Nova Holanda, né? Ali, Passarela 9. O Observatório está fazendo 20 anos, eu acho, um ONG grande, né? Uma organização antiga, mas que, enfim, que deu muito suporte para o Data Lab começar, para o Data Lab Subdias. Para mim também, eu sou fundadora do coletivo Mulheres Sem Letras Negras. A gente fez vários trabalhos de work, espaço para poder mexer em informática, professores, palestras, é um espaço bem importante. E sobre os dados, né, o tema. Então, eu preparei uma coisinha, eu vou passar rápido, assim, mas antes, na verdade, eu queria mostrar um videozinho que conta um pouquinho o que é o Data Lab. E eu acho que dá para ter dimensão um pouco da coisa, sabe? A maioria das pesquisas tenta descobrir o que todo mundo faz, o que todo mundo pensa, o que todo mundo sabe, mas você não é todo mundo. Se você é negro, LGBTQIA+, ou moradora do Complexo da Maré, por exemplo, sua realidade não reflete o que as grandes pesquisas apontam. Para provar isso é só olhar pela janela. Mas os outros só sabem disso porque tem quem pesquisa isso. O Data Lab é uma organização focada na geração cidadã de dados sobre mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, moradores de favela, enfim, quem importa. Juntando esses dados, a gente consegue responder perguntas que pesquisa nenhuma fez, mas que com certeza você já deve ter se perguntado. Tipo, por que até hoje não tem saneamento básico onde eu moro? Ou será que a água da torneira do Rio é igual a minha? Entendendo melhor quem você é e em que ponto você está, fica mais fácil saber quais são as mudanças mais importantes para a sua comunidade e como lutar por elas. Data Lab, dados sobre quem importa, você. Esse videozinho foi um experimento. Girls knew everyone in the New York art world, and he just opened the doors for people like Breton and Ernst to kind of get embedded in that culture. Nesse período, exatamente, quando eu for visitar Maria Martins, que na época era embaixadora, com a casa vivendo em Nova York, mas tinha ligações com todos os artistas europeus que estavam fugindo, imigrando para a América, especialmente para Nova York. Né? Então, esses personagens que eram fundamentais no mundo ocidental, criadores da modernidade mesmo, estavam lá, esses monstros sagrados, uma meia dúzia deles, no ateliê de Maria em Nova York. Eu ia de vez em quando visitava. Ela é uma espécie de ninho no qual esses pássaros trocavam ideias, batiam papos, cada qual à sua maneira. Eu tive, através de Maria, a chance de vê-los em vida. Duchamp is a very secretive man. He's a man who lives very simply, a very Spartan lifestyle. He doesn't need much. If he eats, it's plain spaghetti, no sauce. You know, he's not a man of exuberant tastes. And Maria comes from a different background. And we know that she was one of the most popular people in Washington. She threw great parties, she wore great furs, and she had high fashion and great tastes. So in a way, there's a mismatch here, and they shouldn't be together. Encontrei a página original da revista Vogue, de 1944, em que o John Rawlings fotografou a Maria, o Duchamp, Marcel Duchamp, lealtou essa página com as joias que a Maria criou. Joias que foram expostas também em Washington. Você imagina, ela expôs em Washington joias, em 44. Pessoas compraram, colecionadores compraram. São joias que você nunca mais vai encontrar. Então, nas lapelas de senhoras de
americanas, como quem sabe, e a nossa grande sorte tem uma chanson, que é uma das joias que está lá, é da Genevieve Boguit, e que faz referência à escultura que está em Hartford. A grande escultura de Hartford é uma chanson que é de ouro. Aí você vê de novo, a escultura virou um broche, que é uma coisa sensacional. São patas que vibram com uma cabeça que flutua. Maria had a unique artistic sensibility and produced a phenomenal body of work in the 1940s. And she had great critical success. People like Breton and those other things were writing about her. Eu sei que minhas deusas e meus monstros sempre te parecerão sensuais e bárbaros. Eu sei que você gostaria de ver reinar em minhas mãos a medida imutável dos elos eternos. Você esquece que eu sou dos trópicos. De mais longe ainda. This is a portfolio of etchings that Maria produced through the Valentine Gallery at the time of her exhibition there in 1946. She studied printmaking with Stanley William Hayter, famous English printmaker who settled in New York during the war years. She studied printmaking with him, and you can see she's here taken her poems. It's a rather interesting way to present your poems in limited editions on an etching plane. I think that one of the mistakes that has been made in the literature on these artists is to always think Duchamp's the great artist, Maria's the lower down the totem pole, lower down the canon. So Duchamp must have influenced her. I'm not sure that's true. I think that they had a wonderful working relationship together. He certainly encouraged her. We know that he gave her some titles for some of her sculptures. He would have introduced her to a range of people, like Breton, like Tapi. But I think both of them have a very fully formed vision, and I see them as critical, really, to each other at that pivotal moment in their lives. Eu gosto dessa solidão aqui no comigo. Solidão que, no fundo, é apenas uma volta ao indivíduo, dando a ilusão de uma liberdade entre quatro paredes. Mas se você quiser participar dessa liberdade, entrar na minha liberdade, tem lugar para dois. E uma liberdade maior ainda nascerá daí, pois a sua protegerá e aumentará a minha, e espero vice-versa. Você deve me conhecer o suficiente agora para saber que, pela primeira vez na vida, aconteceu de sentir por você nada mais que uma aceitação absoluta, completa, sem nenhum tipo de rebelião, que finalmente me foi dado te amar, puramente. Quer dizer, sem esses sacrifícios de vaudeville que geralmente acompanham as atribulações amorosas de dois seres. After all, when she makes a work of art, it's hard to know what she's doing consciously and what occurs subconsciously. In Impossible, for example. For me, it's impossible to not think that that deals with her relationship with Marcel Duchamp. In part because there's a male figure on one side, a female figure on the other side. The male figure has kind of
tentacles that go toward the female but are repelled or recoiled from that figure at the same time. Looks like a giant jellyfish coming the other way. And I've described the head of the figure, the female figure, as being like a Venus flytrap, something that entraps him. And then when you look between the legs of the figure and see that his flaccid penis runs right between hers, something's obviously going on there. O que existe aí, e quem fala disso é o Fedidar, né, de uma certa metáfora da morte na sexualidade. Quanto maior o encontro sexual, né, mais o desejo de manter aquele tempo, que se sabe breve, né, e aí surgem as fantasias de devoração, né, e com a devoração também se antecipa um luto. Né? Então essa contradição que existe, né, na sexualidade, na realização do sexo, e a obra Impossível está ali à vista, que se chama Impossível, quer dizer, esse encontro, esse vazio em torno do qual nós somos feitos, essa incompletude que ela mostra fisicamente, um momento de complementariedade e de encontro, mas ela chama de impossibilidade. It's very scary to touch another, to be so fragile as to touch another, because our skin is a membrane that separates the self, but also allows for the connection because of touch. So I think she represented in her work this, let's call it a mystery of this touching, this touching and repelling. So the biggest example, the most clear one, is O Impossível from 45. Of course, it's talking also about what the world was, a catastrophe. We had just found out about the camps, the Holocaust, so many things had just come out. But she brings it back to this fundamental essence of the encounter with the other, that is so dangerous because you lose yourself, but is also so much like electrical tension. It's a different decade, and so when he begins work on Étendonné in the 1940s, Duchamp is reflecting that. But the most important thing is that he's in a relationship with Maria. And Maria is a sculptor. And he's not going to go back to glass. That was a moment of his life in the teens and early 20s that is over. And I think it's very important that Étendonné, the mannequin, is a three-dimensional being. I think that relates to Maria and the impact that her working practice was having on him. Em pequenas obras, em moldagens do corpo, ou na grande obra, de que o próprio corpo moldado é da Maria, eu acho que ali existe um diálogo muito forte dos dois, enfrentando o corpo como algo que tinha que se tornar visível. Duchamp could have used a model. He could have paid a professional model to come and pose. But I think you have to remember what he's doing is actually so personal. He's casting her genitalia. He's doing body casts. I don't think there's many models of that time who he could have done that to. I think that we're talking about New York in the 1940s. If it was New York in the late 1960s, possibly, but not at that time. I think that it was such an intimate thing to do. And remember, she would have had to have shaved. She would have had to have held this open leg position. I've always actually assumed that in the early drawing, she's standing on a chair to open her legs and she can hold that pose while he draws her. But it's something that, yes, a model could have done it. But I just cannot imagine Duchamp finding a model who's that open-minded. It had to be Maria. And Maria had to agree. And I think it really speaks to the bonds that they had, the kind of force of this relationship. They were drawn to each other. Antes de sair, eu quase terminei a mão da minha mulher. Quando a deixei,
A Petra não parecia ser assim tão de madeira. Escreve logo, meu amor. Você está aqui comigo. Nossa mulher está pronta e vai para mudar de manhã. Pretendo trabalhar bastante no gesso, já que não vejo mais nada na plastilina. Enquanto espero, estou muito mais interessado na mulher de carne e osso, que eu vou ver lá por 1º de setembro, pintada ou não pintada. A propósito da Nossa Senhora dos Desejos, eu consegui amolecer a parafina e aplicá-la perfeitamente, ainda um pouco quente. Eu consegui um molde bastante perfeito para aquilo que eu quero fazer. Essa aqui, a mulher, é bem mais lasciva que a pequena. Duchamp and Maria had an active social life together. They were considered a couple, but only among friends. So we know the sort of people that they would dine with. Frederica and Steffi Kiesler, Claire and Enrico Donati. And of course it would be Marcel and Maria. And that was accepted. But I've never been truly certain how open they were. If they were seen together in public, would they have kissed? I'm not sure they would have done. But I think privately, in the homes of the Kieslers and the Donatis, there was this well, and they were a couple in this well. But it was a very secretive arrangement. It had to be. They had to protect Maria and Carlos. Se você colocar isso em perspectiva, era natural que a Maria oscilasse entre os dois papéis, né, de embaixatriz. Vai ter que mudar de campeão. Saiu a tapa. Porra, porque vai sair pra ser. Saiu a tapa. Vou passar um pano nela. Tem tipo alguém vir dar uma moral nessa praça aqui. Vou pegar o pano ali. Obviamente pra morar. Isso tá ruim, aqueles banquinhos estão todos destruídos. Precisa tu pedir mais mesa pra ninguém, arrumou as mesas. A outra, né? Arrumou a mesa. Ah, tá. Mais alto. Aí, deixa ninguém botar na mesa. Então já vai botando o bagulho ali, pô.
Mesa com cadeira já e tudo. Achei que era só uma vez. Ei, ei. Ei. Olha, são dois.